Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pela Embratel, canal aberto 126, ou pelo canal 85 da Sky Livre, ou mesmo pelas nossas plataformas YouTube. A todos nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos de outras igrejas, recebemos recentemente informação que irmãos nossos da Assembleia, irmãos nossos de outras igrejas pentecostais gostam dos nossos programas, assistem. Amém. A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar falando desse nosso programa, concluindo esse assunto nosso de Atos dos Apóstolos, logo depois da nossa vinheta. Nós falamos nos programas anteriores sobre o livro de Atos dos Apóstolos, mostrando tudo aquilo que aconteceu naquele início na igreja do ano 33 até o ano 63, os 28 capítulos registrados nesse segundo relato, segunda parte desse relato de Lucas, né? Quando ele aborda nos dois relatos, o primeiro, quando ele fala sobre a biografia de Jesus, que é conhecido no Evangelho de Lucas, e o segundo, o início da igreja, que é descrito nos 28 capítulos do livro de Atos, que é considerado, como eu disse anteriormente, o livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento. Claro que os dois personagens mais importantes no livro de Atos, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, mas nós temos falado ultimamente sobre as viagens do apóstolo Paulo. E nós abordamos no último programa a terceira viagem de Paulo, a viagem mais longa. E nessa viagem, quando ele faz esse trajeto logo saindo também de Antioquia, ele faz uma parada mais demorada, onde ele fica mais tempo em Éfeso, passa pouco mais de 2 anos em Éfeso. E como eu disse anteriormente, claro que havia um propósito de Deus nisso aí, claro, o Espírito Santo tinha um propósito, porque Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, né? Lá às margens do Egeu, e era uma cidade importante para os irmãos terem uma ideia, já naquela época uma cidade com em torno de 250 mil habitantes, importante do ponto de vista, né, de todo o seu comércio, então da sua pujança. Ele permanece ali pouco mais de 2 anos. Mas já na saída dele ali, porque ele sai em direção depois a Macedônia e Creta, quando ele está para sair, ele já começa a se preocupar com a própria oposição que surgia e os desvios que podiam acontecer. Ele já percebe isso, por isso ele deixa Timóteo, que era ainda muito jovem, ali em Éfeso, para continuar o trabalho dele. Porque a terceira viagem de Paulo, o que é muito importante nós observarmos, que a terceira viagem, ela não é, podemos assim dizer, todos falam viagem missionária, mas a terceira viagem não é tão evangelística como as 2 primeiras. Na terceira viagem, o que acontece com Paulo, ele sai confirmando a doutrina, porque já estava estabelecida, já tinha passado essa segunda viagem, vai a partir do ano 58, então
mais longa. Então, a igreja já tinha um certo tempo, uma certa idade. Então, as doutrinas já estavam estabelecidas. É por isso que as 3 cartas que ele escreve, por exemplo, depois dessa terceira viagem, principalmente aos Romanos, aos Coríntios e aos Gálatas, são cartas de teor muito forte do ponto de vista doutrinário. Então, a terceira viagem é uma viagem onde ele sai confirmando a doutrina que precisava ser confirmada. Ele sai de Éfeso, vai para Macedônia e vai a Creta, onde lá em Creta ele deixa Tito, também preocupado, que era um crescimento da igreja ali, e ele deixa Tito ali também para dar sequência, como se ele deixasse ali aquilo que o ministério dele gerou. Não é? Então, Timóteo, aqui em Éfeso, em Creta, ele deixou Tito para confirmar toda a doutrina que ele tinha pregado, que ele tinha ensinado. Ele começa a entender que agora era a confirmação de tudo aquilo que ele tinha ensinado, mostrado no tempo que ele, do seu apostolado. Vejam, não que Paulo, aí você diz assim, né? Você vê às vezes certas pessoas falando em doutrinas paulinas e tal, como se Paulo fosse o detentor da doutrina. Vejam, isso não é bem assim, porque tanto isso não é verdade, porque o Paulo tinha uma como se diz assim, ele tinha uma ideia de que havia uma dependência, né? A doutrina de corpo, quem praticamente ensina é ele, mas ele tinha uma ideia de dependência muito grande, de interdependência muito grande. Tanto que, quando eles tentaram colocá-lo como um principal expoente da igreja, naquele momento do seu apostolado, ele se negou dizendo que ele se considerava o menor, porque ele tinha perseguido a igreja. Então, nessa colocação, ele se põe como totalmente dependente daquilo que era corpo, daquilo que ele pregava, com muita ênfase e com muita propriedade. Então, essa terceira viagem é uma viagem onde ele confirma tudo aquilo que era a doutrina que estava que já havia se fortalecido no meio da igreja, mas a preocupação com aquilo que poderia acontecer, dos desvios que poderiam acontecer, e é por isso que era a preocupação dele. Então ele confirma tudo aquilo que ele vinha ensinando já desde a primeira viagem, que é a viagem de evangelização, a primeira, né? Depois da primeira e antes da segunda tem o Concílio de Jerusalém, todas aquelas experiências que o Concílio de Jerusalém deu, que fortaleceu todo o conceito doutrinário que ele expõe e depois expõe nas cartas, principalmente na carta aos Gálatas e na carta aos Coríntios. Então ele confirma tudo isso. Quando ele depois da terceira viagem, quando ele vai a Jerusalém, o que acontece em Jerusalém? O que acontece em Jerusalém que ele já havia uma oposição por parte dos religiosos em Jerusalém com relação à pregação dele, porque era notório tudo que ele pregava e aquilo que ele ensinava com toda a intrepidez nas sinagogas, nos lugares onde ele passava. Então, quando ele chega em Jerusalém, depois dessa terceira
depois da terceira viagem dele, o que acontece? Há em Jerusalém um complô contra ele e ali ele é preso. Ele é preso e fica ali, né? Ele é levado para a cidade de Cesareia, onde permanece durante pouco mais de 2 anos ali em Cesareia, né? Próximo ali a Jerusalém, preso, ainda sobre a tutela do Império Romano, porque quem mandava era o Império Romano. Mas o complô religioso que tinha acontecido contra ele, com tudo aquilo que ele pregava, com tudo aquilo que ele ensina, porque toda a preocupação do Império não era com a pregação de Paulo, não tinha essa a preocupação. O grande problema que Paulo tinha com os religiosos, a tradição religiosa em Jerusalém. O Império Romano, a preocupação do Império Romano era política, era porque alguém pudesse se interpor aquilo que era a política do Império, ou seja, alguém que pudesse se levantar contra o Império ou contra o imperador. Então o que era importante para o Império Romano era isso. É por isso que o complô foi feito pelos religiosos. E os religiosos fizeram isso e fizeram com que ele fosse preso debaixo da custódia do Império Romano. E ficou durante pouco mais de 2 anos preso ali em Cesareia. Até que ele reivindicou ir à presença de César, ou seja, que ele fosse a Roma. Então, depois desses 2 anos, ele vai, que a gente chama de quarta viagem, mas na verdade essa quarta viagem não tem nada de viagem missionária, é uma viagem que é a prisão dele, quando ele vai para Jerusalém, quando ele vai para Roma, ele vai ser preso em Roma. Ele permanece ali, né? Alguns dizem que do ano 61 até o ano 67. No início, ele ficou preso em Roma um tempo. Era uma prisão mais domiciliar e até chegou a ser solto. Mas ele torna a ser preso logo depois do incêndio de Roma, no ano 64, quando nesse período já era o imperador era Nero, não é? Que houve aquela situação toda do incêndio de Roma, e Nero botou a culpa do incêndio, ele que provocou o incêndio, mas ele colocou a culpa nos cristãos, né? Coloca a culpa nos cristãos, e houve uma perseguição terrível aos cristãos. Inclusive, nessa, Paulo foi novamente preso. Depois disso aí, né, não há mais relatos, além do capítulo 28, do que aconteceu. Alguns historiadores dizem que ele é martirizado aí em Roma depois dessa prisão, já no final desse período aí de Nero, que foi, na verdade, a grande perseguição, o ponto mais alto da perseguição da igreja. Aquilo que nós vemos na carta, nas 7 cartas, como a igreja de Esmirna, não é? A igreja do sofrimento, que apesar de ainda estar dentro do primeiro século, mas esse ano de 65, 61 até 60, por aí, 65, essa época de Nero aí, a perseguição foi tremenda à igreja e aos cristãos. Mesmo aí, voltando aí, quando ele esteve, os 2 anos que ele esteve em Jerusalém preso, ele manteve o contato com todas as igrejas, porque o que acontece com o apostolado, isso é uma característica do conceito de apóstolo, né? Porque o apóstolo, conforme é descrito
na carta aos Efésios, porque o próprio Paulo, na carta aos Efésios, fala sobre os ministérios, né? Colocando 5 ministérios, o primeiro de apóstolo. O apóstolo é o que é enviado. Então, se você olhar na mão, o dedo polegar, que é o chamado, que é o tipo do apóstolo, ele é o único dedo que articula com todos os outros 4. Os 4 não articulam entre si, né? Você não pode, mas o polegar articula com todos os 4. Então, o ministério apostólico, ele é um ministério que ele atua dentro de todos os ministérios. Não é que ele tenha os 5 ministérios, mas ele tem uma atuação dentro dos 5. E por isso o apóstolo, quando ele ia, ele criava as igrejas, como Paulo, em todos os lugares, como é o caso de nós falamos há pouco de Éfeso, quando ele deixou lá o Timóteo. Então, mas ele tinha a manutenção de toda a orientação para Timóteo, através de cartas, através das orientações. Então, ele tinha o cuidado dessas igrejas por onde ele passou. Essa era uma função do apóstolo, como as outras cidades por onde ele passou. Então, o tempo que ele teve em Jerusalém, ele também cuidava disso. Ele mandava cartas, mandava as informações, entendeu? Os cuidados, ele sempre se preocupava com isso. Quando ele foi para Roma, ele também se preocupou com a participação da igreja até o seu momento final. Quando ele já, nos descritos no final do livro de Atos, ele já começa a sentir o final do seu ministério. Ele começa a sentir o tempo daquilo que era o final do seu ministério. Então ele começa a mostrar ali para a igreja o que era importante. Veja que coisa interessante sobre... às vezes eu vejo até... O pastor Gedotil ultimamente falou sobre isso. Eu acho uma coisa muito interessante sobre o profeta, não é? Aquilo que é a linha do profeta, da revelação. Ele morre, mas aquilo que o Espírito fez através dele fica. Então, quando ele fala sobre o seu ministério, ele fala de quê? De toda a sua trajetória, ele fala de um combate. E dentro desse combate, o que ele define? Ele define um combate e define a fé. Vejam, irmãos, e o que isso impacta para nós como igreja? O que impacta para a nossa igreja? Aquilo que nós falamos durante todo o nosso tempo, que não é uma afirmação nossa, é uma afirmação da palavra, é aquilo que o Espírito Santo tem feito. Tudo aquilo que é na vida da igreja, tudo na vida da igreja é profético. Por que é profético? Porque é um projeto que não é da razão, que não é humano, que não vem do homem, que não emerge do homem, mas que é uma operação da eternidade, daquilo que Deus preparou para a sua igreja. Então, quando nós abordamos certos assuntos dentro da palavra e nós repetimos aquilo que a palavra nos ensina, nós estamos trazendo de volta ou trazendo à memória tudo aquilo que a palavra já descreve. Então, quando Paulo fala sobre a vida e o ministério, ele fala sobre o combate, e hoje nós falamos que o ministério é maior do que a vida. Por quê? Porque é um combate da vida. Que vida? Uma vida que não vai terminar aqui, uma vida que vai continuar, porque é vida eterna, é todo o propósito de Deus para a sua igreja e para os seus servos. Então, toda a experiência de Paulo no seu trabalho, no seu ministério, foi com a doutrina. Então ele passa o período, as primeiras viagens, ele evangeliza, ele fala, mas aí ele termina tudo confirmando a doutrina. Vejam,
Então você tem duas coisas importantes nas 3 viagens de Paulo e que nós chamamos a atenção de vocês com relação ao livro de Atos, especialmente sobre essas viagens de Paulo, mostrando que a importância da nossa abordagem dentro do livro de Atos e dentro de toda a experiência das viagens de Paulo não é uma abordagem histórica, arqueológica, nada, nem daquilo que é da geografia das suas viagens. A nossa preocupação não foi com esse foco, que alguns podem até trazer esse assunto e discutir esse assunto, que é importante, vale a pena. Mas a nossa linha de trabalho dentro disso aqui é o aspecto doutrinário, aquilo que veio como doutrina e como ensino para a igreja, descrito no livro de Atos dos Apóstolos, que eu afirmo que é aquilo que foi a linha que segue na vida da igreja, porque, como eu disse já outras vezes, o livro de Atos termina no capítulo 28, mas os atos do Espírito Santo continuam e vão continuar com a igreja até o arrebatamento. Até o arrebatamento. Alguém esses dias me perguntou se nós somos pentecostais. Sim, nós somos pentecostais. Por quê? Porque os eventos que aconteceram no Pentecostes acontecem conosco, nós cremos nisso todos os dias e vão continuar acontecendo conosco até o arrebatamento da igreja, que é quando tudo vai ser, quando o Espírito Santo vai sair levado com a igreja. Então, meus irmãos, esse final aqui, e nós queremos no próximo programa fazer um resumo doutrinário do livro de Atos. Então nós vamos pegar o último programa sobre o livro de Atos, fazer um resumo doutrinário daquilo que é o livro de Atos dos Apóstolos e a importância de tudo isso, inclusive as viagens de Paulo, essa viagem dele a Roma, a última viagem, onde ele vai preso, em tudo isso, no próximo programa, para a gente concluir isso e o aspecto doutrinário, desde a ascensão de Jesus, Pentecostes, os diáconos, a doutrina de batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais, enfim, toda a evangelização e toda a doutrina que se completa no final do capítulo 28 para a igreja primitiva e que também para nós hoje. A paz do Senhor a todos.